Já pensou como seria a vida se tu não precisasse ficar o tempo inteiro agradando os outros ou tentando impressionar as pessoas? Seria uma vida bem mais fácil, né? Se tu não consegue nem imaginar como é que seria isso, esse vídeo é pra ti. Oi, eu sou a Carol Mittersteiner, sou escritora. Eu falo e escrevo sobre a minha experiência com a síndrome de burnout e o que ela me ensinou sobre mim, sobre trabalho e sobre o mundo. Existe uma característica, um traço de personalidade, um conjunto de comportamentos que dita muitas das nossas escolhas e que às vezes a gente nem se dá conta. E é disso que eu vou falar hoje. Eu escrevi um livro chamado Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, link na descrição ou onde estiver assistindo esse vídeo. E nesse livro eu comento muito sobre o quanto que a minha personalidade de overachiever pautou muitas das escolhas que me levaram a adoecer e a passar pela síndrome de burnout. Tanto é que quando eu comecei a me recuperar, eu criei um projeto chamado The Better Achiever, em inglês, para ser um contraponto a essa personalidade, a esse tipo de comportamento, a esse conjunto de comportamentos. Não sabe o que é um overachiever? Não te preocupa, tem no livro. Aqui no comecinho, em Para Seu Conhecimento, olha, eu demonstrando produtos. Tem aqui uma definição do que é o overachievement, e eu vou ler para vocês. Termo ainda sem tradução adequada para o português. Vem de over, acima, além, e achievement, conquista. Em definição do dicionário Merriam-Webster, o overachiever é alguém que atinge um patamar de sucesso acima da média ou do esperado, especialmente antes da idade esperada. O que diferencia um overachiever de uma pessoa de alta performance ou alguém talentoso é a intenção por trás da sua busca por esse sucesso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como overachievers, nós acreditamos que o nosso valor pessoal é inteiramente dependente do nosso trabalho e das nossas conquistas. Que os nossos cargos, notas, salários e títulos poderão preencher o nosso vazio emocional. Pessoas talentosas ou que alcançam alta performance percebem o trabalho como uma forma de atingir um objetivo concreto em suas vidas, seja prosperidade ou mudar o mundo para melhor, e entendem que performar algo bem pode ajudá-los a isso. Mas ao contrário dos overachievers, o seu bem-estar emocional não depende dessas validações externas. A pessoa que tem esse traço de personalidade, esse conjunto de comportamentos, ela tem uma motivação diferente. E essa motivação, esse combustível é a validação externa. Eu demorei uns 30 anos para me dar conta disso. Então, espero que você aí perceba ou aprenda um pouquinho antes. Mas entenda também e pratica muita autocompaixão para entender que as coisas chegam na hora certa. Quando eu aprendi isso e entendi essa linguagem e consegui conceituar isso, eu percebi que muitas das minhas decisões, efetivamente, muitos dos meus comportamentos tinham a ver com isso. E que quando eu estava nos meus piores momentos emocionais, muitas vezes foi por fruto disso, porque eu achava que eu fazendo a melhor apresentação, eu criando o melhor projeto, eu me matando de trabalhar, isso fosse preencher alguma coisa emocional minha. E isso nunca se preencheu. Eu trago isso aqui para te alertar, porque pode ser que tu esteja ainda nesse comportamento, ou talvez tu conheça alguém que esteja nesse comportamento, e te dizer que se esse é o teu combustível, é que nem a gente pensar no combustível fóssil e na energia solar ou numa fonte renovável de energia, por exemplo. O combustível fóssil adiantou por muito tempo, fez a gente chegar em vários lugares e promoveu várias evoluções. Beleza, mas a gente já entende no século XXI que ele não é a melhor forma de gerar energia. Assim como a gente ser motivado por medo, a gente ser motivado por uma evitação à rejeição e a gente ser motivado por uma necessidade de ser validado pelo outro, isso provavelmente nos levou a algum lugar interessante, nos trouxe muito aprendizado, nos trouxe muitas conquistas. Beleza, obrigada por isso. Mas talvez não seja o mais saudável pra gente seguir daqui adiante. E aí a gente pode olhar para outras formas da gente se motivar e para outros combustíveis que a gente possa usar que sejam alternativos e que não nos consumam tanto. A gente agir de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, a gente tem um propósito claro. Tem uma frase do Mark Twain que ele diz: os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê.
Então, a gente ir pela vida sem entender porquê e simplesmente fazendo as coisas para agradar os outros é algo que é muito doloroso. Conseguir chegar nesse nível de consciência, entender, independente do que tu vai fazer, se tu vai trabalhar numa padaria, se tu vai fazer uma startup, se tu vai trabalhar numa organização grande, se tu vai chefiar uma iniciativa de milhões de dólares, não importa o que tu vai fazer. Se tu tiver com a motivação no lugar certo, se tu tiver com o teu coração no lugar certo, tu vai conseguir fazer isso por muito tempo. E como é que eu sei disso? Porque eu experimentei os dois lados da moeda. Eu me esgotei aos 28 anos, eu me esgotei de novo aos 30 anos, eu passei 4 anos do que seria o meu auge, né? O que seria o auge da carreira de muita gente, entre os 28 e os 32. Pelo ritmo que eu vinha, essa seria a idade em que eu seria CEO de empresa, diretora regional, blá, das galáxias. E eu tava deitada na cama. Eu tava tendo crise de ansiedade, ataque de pânico, crise de choro, sem conseguir sequer pensar em trabalho. Então, se não for por nada mais que seja por entender o meu exemplo, o exemplo de tanta gente que tem por aí, que acaba se esgotando, porque não tá usando o combustível correto, não tá usando um combustível que é renovável. Por que os overachievers têm burnout? Uma das maiores pesquisadoras que fala sobre overachievement é a Carol Dweck. Ela é uma psicóloga e ela tem feito pesquisas há décadas sobre isso. E aí ela coloca 2 tipos de mentalidades que cada um de nós tem ou desenvolve. A mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Os overachievers são as pessoas que normalmente têm a mentalidade fixa. A de que o talento é algo inato, que ou a gente aprende, nasce sabendo ou não sabe. E aí, pessoas que julgam muito, que são muito críticas, que julgam aos outros e julgam a si mesmas, que nunca tá bom, e que tem uma sensação de que o erro é um problema muito grande, que a pessoa que erra, ela tem que ser castigada. A pessoa que tem mentalidade de crescimento é mais relax. Ela acha que o talento pode ser desenvolvido, ela percebe que erro é uma oportunidade de crescimento e ela não se julga tanto, ela acha que ela tem uma coisa mais de tudo bem, sabe? E por que uma delas se chama fixa e outra de crescimento? Porque uma delas vai ter mais facilidade para ir pela vida. Eu, durante muitos anos, eu tinha uma mentalidade muito fixa. E eu batia de cara na parede muitas vezes, porque eu era muito crítica com as pessoas, eu era muito crítica comigo mesma, muitas vezes eu não manifestava essa crítica às pessoas, mas eu botava tudo dentro de mim. Eu escrevi um post sobre surtar pra fora e surtar pra dentro, né? A gente vai encontrar esses overachievers muitas vezes em cargos de liderança. Eu trabalhei com overachievers grande parte da minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que surta pra dentro, que vai ter uma crise de ansiedade, que toda a dor eu projeto pra dentro de mim. Outras pessoas espalham essa dor por onde passam. E aí elas vão ser grosseiras, elas vão ser antiéticas, elas vão abusar das pessoas, elas vão praticar assédio moral. E aí isso faz com que nenhum tipo de atividade seja sustentável, se tu concordar comigo, né? E essas pessoas são pessoas que, como eu, eram muito críticas, são muito críticas, pessoas que se julgam muito, que julgam muito o outro. Eu, como era a pessoa que surtava pra dentro, eu guardava crítica pra mim, mas eu tava sempre olhando pra ver o que tinha de errado, o que tava faltando, o que não tava bom. E eu, quando eu errava alguma coisa, eu me sentia um cocô boiando, mosca na bosta do cavalo bandido. Com o tempo, eu comecei a desenvolver esse mindset, essa atitude, enfim, mais voltada para o crescimento, que é se julgar menos e julgar o outro menos. É a coisa do quem veio primeiro o ovo ou a galinha, a gente julga o outro ou se julga primeiro. Não sei. Mas a gente tendo esse ciclo de olhar para as pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente, olhar para essas pessoas com compaixão e entender que elas estão fazendo o melhor que elas podem com o que elas têm no momento, ajuda a gente a entender que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos com o que nós temos no momento. E que os erros, eles são parte do processo e que a gente sempre pode aprender. E que o talento é algo que se desenvolve. Então, eu não fazia vídeo, eu nunca tinha escrito um livro, eu nunca não sei o que lá. E a gente vai desenvolvendo. A gente começa ruim, péssimo, com tudo errado, e depois vai melhorando. Vai tendo pequenos passos e pequenas evoluções. Desde que eu comecei a primeiro entender que eu tinha esse tipo de personalidade, que eu tinha esse conjunto de comportamentos, o primeiro passo, obviamente, foi olhar para isso, entender o impacto que isso estava tendo na minha vida e olhar para onde eu podia mudar. Preste muita atenção nisso, porque isso vai ser importante para qualquer processo teu. Olhar para isso com compaixão. Olhar para isso e não pensar, se chicotear. Ai, por que eu fazia assim? Por que eu fazia assado? Por que eu decidi isso? Por que eu falava assim? Por que eu decidi isso? Não. É realmente respirar fundo e pensar. Eu me comportei assim porque era vantajoso pra mim no momento. Se não fosse, eu não me comportava assim. Ponto.
Pode ser que a vantagem seja mais aparente ou menos, mas qualquer psicólogo vai dizer, qualquer comportamento que a gente tenha, tem alguma vantagem para nós. Por menos que pareça, tem alguma vantagem. Então, tudo bem. A gente não é obrigado a saber tudo o tempo inteiro. Mentalidade de crescimento. A gente tá aqui para aprender. E aí eu comecei a cultivar essa autocompaixão. Comecei a entender que eu poderia aprender as coisas, que tudo bem eu ser ruim. Olha que legal. Tudo bem eu fazer uma coisa mal. Tudo bem eu ser péssima. Tudo bem eu criar uma coisa e ninguém falar nada. Porque daí eu também tinha assim que eu vou criar um negócio, as pessoas elas têm que botar várias exclamações pro que eu fiz. Não é assim, tipo, tá muito bom. É, uau, eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa em toda a minha vida. Que coisa incrível que você fez, Carol. E aí eu comecei a meio que olhar pra isso e pensar, mas eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E olhar para as coisas que eu crio como sendo motivada pelos meus valores e pelo meu propósito. Eu não tô aqui pra vocês me dizerem, arrasou, lacrou, fada sensata, flash. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui porque eu aprendi coisas. E é importante que eu passe adiante isso. Porque tem mensagens que precisam ser veiculadas no mundo e coisas que precisam ser ditas. E que se eu que você é a pessoa pra dizer isso, que eu faça isso da melhor forma que eu puder hoje. E aí eu chego todos os dias com o melhor que eu tenho e eu vou dormir tranquila de que eu fiz o melhor do que eu podia. Isso é um processo. Não é assim. E às vezes a gente ainda dá umas caídas. E tudo bem, autocompaixão, autocompaixão, autocompaixão. Repita aí comigo. Muita meditação, muita terapia, muita rede de apoio, muita gente que acredita em ti pra te reforçar que tu vale. Tudo isso ajuda. Se essas coisas te tocaram de alguma forma, se tu te identificou com isso, eu te sugiro que tu vá pesquisar sobre isso, pesquisa sobre overachievement, pesquisa sobre pessoas que têm essa mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Eu nem falei aqui, mas também eu vou fazer uma live com um psicólogo, que é o Dan, em que ele fala muito sobre superdotação e altas habilidades. Eu descobri que eu tenho altas habilidades, superdotação, sei lá o quê, depois dos 30. Assim, algumas pessoas me falavam isso antes, de uma forma mais informal, e eu achava que era presunção, achava que nada a ver, que era besteira. E hoje eu entendo que é importante colocar nome para algumas coisas, não para eu ficar dentro de uma caixinha, mas para que eu entenda o que eu posso usar a meu favor. Porque a minha capacidade intelectual, ela foi um empecilho, por mais babaca que isso pareça, ela já me deu algumas questões em relacionamentos, em questões de amizades, enfim, já tive várias dificuldades por causa disso. E aí eu olhar pra isso como, opa, isso aconteceu porque eu sou diferente, eu não sou mais, menos, nada, eu sou diferente do que grande parte das pessoas. E isso eu posso usar dessa forma, é muito importante. Então daqui a pouco tu também pode fazer uma pesquisa sobre altas habilidades, conversar com teu psicólogo, com teu terapeuta. E se quiser desabafar, se quiser conversar, se quiser contar um pouco da tua história, conta comigo, pode entrar em contato comigo por mensagem, por e-mail, enfim. O meu livro, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, está à venda no minhaspaginasmatinais.com.br, cópia digital, e também tem impresso, que se ainda não estiver sendo enviado para onde tu mora, é uma questão de tempo. Eu tô no Instagram, produzo bastante conteúdo lá, escrevo muitas coisas lá, instagram.com/carolmilters, tem os vídeos que ficam no youtube.com/carolrm. Se tu te identificou com isso, se tu aprendeu alguma coisa, comenta, coloca nos comentários para eu saber, e para que essa interação faça com que o conteúdo chegue a mais pessoas, multiplica essa mensagem com alguém que pode passar a olhar para a vida de uma forma um pouco mais leve e se perdoar um pouco e usar as suas potências de uma forma positiva e não como pedra no sapato. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Muito obrigada, se cuida bem e até o próximo.